E deu Flamengo no primeiro jogo contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os bastidores do triunfo por 1-0 e fala também do São Paulo, informação super importante e positiva para o tricolor. Tem novidades no Palmeiras? O Verdão teve um prejuízo de 18 milhões ou 28 milhões de reais em agosto? Falo ainda sobre o Botafogo, que conseguiu a renovação do contrato de Carlos Eduardo. Tem novidades envolvendo Gabigol e Cruzeiro. A demora para o patrocínio Master do Atlético Mineiro acabou se tornando vantajosa. Falo ainda sobre o futuro de John Arias. As últimas no mercado, uma proposta faraônica e pra lá de maluca na Portuguesa e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, site há mais tempo parceiro do canal do Nicola. E a quinta-feira reserva vários jogos super interessantes. Queria começar falando sobre a Liga Europa. 18 partidas no período da tarde, com destaque para Porto e Manchester United. Estou imaginando uma vitória do Porto com odd bem legal. Para completar a noite, 2 jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Criciúma e Atlético Paranaense, o meu palpite, vitória do Criciúma por 1-0. Fluminense e Cruzeiro, jogo para lá de imprevisível. Partida no Maracanã, o Flu de 3 derrotas seguidas no Campeonato Nacional. Estou muito na dúvida entre ir na vitória do Fluminense ou no empate. E você, manja de futebol? Gosta de dar seus pitacos? Vem se divertir comigo na 1xBet, tem link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e utiliza o promo code Nicola. Só para lembrar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Mano Menezes. Adversário do Cruzeiro na noite dessa quinta-feira, Mano cobra na justiça pouco mais de R$ 1.400.000. Essa grana se refere à sua passagem pela Raposa em 2020. Quando demitido, ele não recebeu uma série de valores em relação a direitos de imagem e salários. O Cruzeiro não fez o pagamento e ele se viu obrigado a procurar a justiça para fazer essa cobrança. Já o Fortaleza fechou nas últimas horas a renovação de contrato de Breno Lopes. Atacante que pertence ao Palmeiras até dezembro, ficaria livre no fim da temporada e assinou por 4 temporadas com o Lion, contrato até dezembro de 2028. Desde que se tornou reforço do Fortaleza, são 28 jogos com 4 gols e 3 assistências. Bora falar agora sobre a Portuguesa com uma informação pra lá de maluca. Antes de contar, deixa eu só contextualizar. Portuguesa negocia há semanas a transformação do clube numa SAF e repasse dessa sociedade anônima do futebol para o Grupo Águia. Em paralelo a isso, Portuguesa também estava se acertando para a criação de um grande projeto imobiliário envolvendo o Canindé, com participação de Paulo Remy, que foi peça importante na condução das negociações entre Palmeiras e W Torre. Tudo praticamente ajustado, faltavam as aprovações internas. Foi quando Roberto Cordeiro, que é um dos conselheiros mais influentes da Portuguesa, e Armando Gonçalves apresentaram uma segunda proposta. Ou melhor, um esboço de uma segunda proposta, alegando que existe um grupo inglês interessado em se tornar dono da SAF da Lusa. A partir daí, as conversas com as 2 primeiras parceiras foram paralisadas. O COF e o Conselho Deliberativo pretendem entender melhor as condições desse segundo eventual negócio, que até agora não tem proposta oficial, só um princípio de proposta, com números pra lá de malucos. De acordo com o Roberto Cordeiro e o Armando Gonçalves, a Portuguesa receberia mais com essa SAF do que Cruzeiro, Botafogo, entre vários outros clubes gigantes que integram a Série A e têm muito mais capacidade de faturamento. Tive acesso a uma troca de mensagens que circula no grupo de WhatsApp da Lusa com esse princípio de proposta, que prevê US$ 25 milhões de pagamento de primeira parcela,
Assim que o contrato for assinado, a Lusa recebe 136 milhões de reais. Segunda parcela de 50 milhões de dólares ou 272 milhões para a quitação das dívidas do clube. Terceira parcela de mais 25 milhões de dólares ou 136 milhões de reais para investimento no time de futebol. E ainda tem mais 10 milhões de dólares ou 54 milhões de reais para as categorias de base e outros esportes. Valor total, 110 milhões de dólares ou 600 milhões de reais. Quem será que acredita em números como esses? Levando em consideração que a Portuguesa nem consegue jogar a Série D do Brasileiro, tem dívidas na casa dos 500 milhões de reais. Não me parece nem um pouco sério. Isso surge como uma alternativa só para embarrear, só para atrapalhar aquela outra negociação muito mais moderada, muito mais modesta, mas dentro da realidade da Portuguesa. Bora falar agora sobre o futuro de John Arias. Presidente Mário Bittencourt do Fluminense resolveu abrir o jogo e admitiu que deve vendê-lo no fim da temporada, mas não será para clubes brasileiros. Vale a lembrança, cheguei a contar para vocês em primeira mão da proposta do Galatasaray da Turquia feita na metade do ano. John Arias pediu para ser negociado. O Fluminense negou essa oferta, alegando que não chegou aos 10 milhões de euros pela parte do Fluminense. O clube tem só 50% dos direitos econômicos. O Arias ficou bravo, não aceitou uma proposta do Fluminense para prorrogação do contrato e o Mário Bittencourt concedeu entrevista nas últimas horas dizendo o seguinte, abre aspas, todo mundo sabe que o Arias queria sair na última janela e que eu impus uma condição. A proposta, porém, não chegou ao que o Fluminense desejava. E a gente acertou que ele ficaria até o fim do ano. Na janela de janeiro, atendendo às condições que temos combinado com ele, vamos realizar o desejo do atleta de jogar na Europa, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, Mário Bittencourt deixou bem claro que não vai negociá-lo com clubes brasileiros. Isso faz parte do acordo entre as partes de que o Arias não joga no rival. Chegou a ser especulado no Cruzeiro, houve quem dissesse que ele poderia pintar no Palmeiras, tudo cascata. Não há proposta e nem vai haver negociação. Hora de falar sobre patrocínio master no Clube Atlético Mineiro. O Galo tem contrato com a Betano até 31 de dezembro. E apesar da proximidade do fim de contrato, nada acertado para 2025. Mas essa demora acabou se tornando positiva. É que o Atlético segue vivo em duas competições de mata-mata, semifinal de Copa do Brasil e Libertadores da América, e, em caso de título, certamente vai ter capacidade de pedir mais para os parceiros. Negociação com a Betano está praticamente descartada. A atual patrocinadora tinha até o último dia do primeiro semestre para demonstrar interesse em ficar e isso não aconteceu. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma das pessoas envolvidas nas negociações e essa pessoa assegurou que o Atlético negocia com casas de apostas, uma em especial em condição mais avançada. O Atlético está pedindo algo na casa dos 48 milhões de reais, mas é aquela coisa que você pede mais sabendo ou imaginando que vai conseguir um acordo um pouco inferior. Algo na casa dos 40 milhões de reais por temporada já seria bastante festejado pelo Atlético, que tem hoje apenas 18 milhões de reais fixos por temporada da Betano, com mais 4 milhões de reais em bônus. Só para completar, lembrar que na noite dessa quarta-feira, o Galo venceu o Vasco por 2-1 de virada na Arena MRV, com mais um recorde de arrecadação. Importante contar que o Vasco sai na frente com o gol do Felipe Coutinho, o Atlético vira ainda no primeiro tempo, com gols de Paulinho e Arana, que teve participação importante e decisiva nos gols, um gol e uma assistência, mas deslocado fora da sua posição, não conseguiu render o mesmo que normalmente. Partida da volta acontece no dia 19 de outubro em São Januário. O Vasco precisa vencer por 2 gols de diferença, vitória por 1 gol leva a decisão para pênaltis. Hora de falar sobre Gabigol, que segue na pauta de vários clubes brasileiros. Meus amigos Everton Guimarães e Thiago Fernandes afirmaram nas últimas horas que Gabigol no Cruzeiro é uma possibilidade real. A curiosidade é que eu havia ouvido de uma pessoa que trabalha no staff do Gabigol que o Cruzeiro fez contato, demonstrou interesse na metade do ano e desapareceu do mapa, levando o staff do Gabigol a entender que o Cruzeiro não tem a intenção de contratá-lo. O que eu fiz? Diante de todas essas possibilidades, conversei na manhã dessa quinta-feira com um dirigente cruzeirense. Essa pessoa não descarta Gabigol como reforço, mas afirma que a prioridade é outra. Hoje o Cruzeiro busca 2 atacantes de lado de campo de velocidade, de bom drible, que não tem as características que o Gabigol exatamente apresenta nesse momento.
mas essa pessoa não descarta Gabigol, embora ela imagine que o Gabigol tenha grandes chances de renovar o contrato com o Flamengo, especialmente depois da demissão do Tite, que era alguém absolutamente contrário ao Gabigol, e da contratação de Felipe Luiz, que é muito próximo do Gabigol. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Bora falar agora sobre o Botafogo, informação exclusiva. Fogão tem conversas avançadas para a renovação de contrato do meio atacante Carlos Eduardo. O vínculo se encerra em dezembro, o jogador tem volta prevista aos campos agora no mês de outubro. Ele havia se machucado, terceira lesão na atual temporada, e essa mais grave de todas, uma lesão muscular em julho contra o Vitória. Atleta de 34 anos de idade, muito bem avaliado internamente. O Botafogo entende que é o tipo do meia que você encontra com muita dificuldade no mercado, até por isso as negociações já foram abertas. Pedro Martins, que é o executivo de futebol do Botafogo, se reuniu na semana passada com um dos representantes do Carlos Eduardo, demonstrando a intenção de renovar por pelo menos mais um ano. Existe a convicção dentro do clube de que esse contrato será estendido o mais breve possível. Acho de fato uma excelente ideia, porque se perder o Carlos Eduardo, o Botafogo vai ter dificuldade e custo alto para encontrar um substituto à altura. Hora de falar sobre o Palmeiras. O Verdão teve, afinal de contas, um prejuízo de 18 milhões ou de 28 milhões de reais no mês de agosto. Essa dúvida surgiu por causa do próprio Palmeiras, que havia divulgado inicialmente um déficit de 28 milhões e 300 mil reais em agosto. Horas mais tarde, também nessa quarta-feira, o Palmeiras fez uma retificação em seu site, afirmando que o prejuízo foi de 18 milhões e 200 mil reais, vale esse último número atualizado pelo Verdão. Importante contar que os 18 milhões e 200 mil de prejuízos já haviam sido apresentados e aprovados pelo COF, Conselho de Orientação Fiscal. E o déficit, o prejuízo no mês de agosto tem a ver com gastos absolutamente excessivos. Somente no mês de agosto foram 77 milhões e meio de reais com gastos. De qualquer forma, a coisa ainda anda bastante positiva do ponto de vista financeiro para o Palmeiras na temporada. No acumulado dos 8 primeiros meses, um superávit de 139 milhões e meio de reais. Isso significa que o Palmeiras embolsou 139 milhões a mais do que gastou. A projeção era de chegar ao 8º mês do ano com 40 milhões de reais de superávit. Só para completar, vale a lembrança de que os times de futebol costumam ter meses melhores no segundo semestre do que no primeiro, exatamente por conta das competições, cotas de televisão e tudo mais. O Palmeiras se beneficiou de vendas importantes feitas no primeiro semestre. Hora de falar sobre o São Paulo, informação exclusiva. O São Paulo assinará às 2 da tarde dessa quinta-feira a renovação de contrato de Rian Francisco, centroavante de 17 anos de idade, apontado como uma das grandes joias do São Paulo nos últimos tempos. 78 gols marcados nas categorias sub-17 e sub-20. E olha que ele é extremamente jovem, tem só 17 anos de idade, completa 18 nos próximos dias. Detalhes sobre essa renovação de contrato. O novo vínculo será estendido até 30 de agosto de 2028. Multa rescisória de 60 milhões de euros ou 360 milhões de reais. O tricolor será dono de 80% dos direitos econômicos, o SCA Brasil ficará com os outros 20%. Acordo fechado com o Fabiano Costa, ex-volante do São Paulo, entre outros clubes, que se tornou empresário recentemente. Ele teve parceria com a Roc Nation nessa negociação. A Roc Nation se tornou uma das principais empresas do mundo. Hoje representa, por exemplo, Endrick e Vinícius Júnior. Só para completar sobre o Rian Francisco, se você ainda não o conhece, saiba que até os clubes europeus estão de olho nele. Porto e Ajax já demonstraram interesse, o que fez com que o São Paulo acelerasse esse processo de renovação. O Ajax, inclusive, ficou de mandar para a semana que vem um scout para São Paulo para acompanhar o atacante de perto. Só para completar sobre o tricolor, outra informação importante: nessa quarta-feira houve, com cerca de 80% dos votos, a aprovação para a criação de um fundo de investimento do tricolor. A intenção é destinar 240 milhões de reais para pagamentos imediatos, ou assim que possíveis, para dívidas emergenciais. Dessa maneira, o São Paulo pretende alongar o perfil das suas dívidas, deixando de gastar 70 milhões de reais por ano apenas com juros da dívida.
Importante lembrar que a criação desse fundo fará com que o São Paulo tenha de atender algumas obrigações, entre elas investimentos mais moderados e obrigatoriedade de lucro anual. O teto de gastos para o São Paulo por temporada será de 350 milhões de reais. Bora fechar o vídeo para falar sobre Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians que fizeram a primeira partida semifinal da Copa do Brasil na noite dessa quarta-feira. Vitória do Flamengo por 1-0. O gol de quem? Alexandro, que só está no Flamengo também por causa de Felipe Luiz. Na estreia de Felipe Luiz como técnico do time principal, o autor do gol foi alguém para quem ele ligou. O primeiro a conversar em nome do Flamengo com o Alexandro foi o Felipe Luiz. Eles eram amigos desde a época da seleção e quando surgiu a oportunidade de o Alexandro vir ao Brasil, dirigentes do Flamengo pediram ao Felipe Luiz que fizesse esse primeiro contato. Quis o destino que algumas semanas depois de contratado, o Alexandro marcasse seu primeiro gol pelo Flamengo, justamente no jogo de estreia de Felipe Luiz no time principal. Felipe que mudou o perfil de jogo do Flamengo, um time muito mais intenso, de marcação alta. O Flamengo foi bem superior ao Corinthians, tanto que o nome do jogo foi Hugo Souza. O goleiro que ainda pertence ao Flamengo está emprestado ao Corinthians, pagamento de multa de R$500 do Corinthians ao Flamengo pela utilização do atleta. O Hugo falha no gol do Alexandro. Não dá para dizer que foi um frango, mas ele estava mal posicionado, ele quis adivinhar um cruzamento, o Alexandro pegou o goleiro de surpresa. Mas, apesar desse erro, o Hugo foi o melhor em campo, pegando absolutamente tudo, pelo menos 4 grandes defesas que permitem ao Corinthians continuar sonhando com a classificação para a final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para 20 de outubro, depois da data FIFA. Após a partida, muitas provocações, o Marcos Braz reclamando ou dizendo que o Corinthians está chorando demais por conta da remarcação desse jogo na partida de volta, os dirigentes corintianos e jogadores afirmando que o Timão segue vivo, e eu gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensou sobre esse jogo e quem passa para a próxima fase. Combinado? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau!